Fala galera, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Basílio, eu sou engenheiro de desenvolvimento, trabalho na área automotiva já na Alemanha aqui há alguns anos. E o vídeo de hoje é mais uma videoaula, dessa vez sobre aerodinâmica, é minha primeira videoaula sobre aerodinâmica. E eu resolvi falar um pouquinho sobre o DRS, que é aquele sistema da Fórmula 1 que abre e fecha a asa traseira do carro. Vou explicar princípios de aerodinâmica, qual é o funcionamento, a base do funcionamento desse sistema, quais são as vantagens e quais são as desvantagens de você usar ele. Antes de eu começar o vídeo, eu queria pedir para vocês, estou deixando aqui minhas redes sociais, Facebook, Instagram. É muito importante que vocês me sigam lá e que vocês se inscrevam aqui no canal para me motivar a fazer mais vídeos para esse canal crescer, beleza? Então, depois da minha vinheta, vai ter aula de aerodinâmica sobre DRS. Bom galera, bem-vindo à videoaula de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre aerodinâmica, como eu falei na introdução do vídeo aí. E hoje eu vou falar sobre qual é a vantagem do DRS na Fórmula 1. O DRS, para quem não conhece, chama Drag Reduction System. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos slides, mas basicamente a aula de hoje é um pouquinho sobre aerodinâmica no geral, e no final fazer umas simulações bem legais aí para vocês verem de fato qual é o efeito do DRS numa asa de Fórmula 1, beleza? Então vamos para o próximo slide. Eu preparei uma agenda aqui sobre os pontos que a gente vai abordar hoje. O primeiro deles é o seguinte, a aerodinâmica básica, muito básica mesmo. Eu vou explicar para vocês alguns conceitos de downforce, de drag, o que essas duas forças implicam na hora de você acelerar um carro de Fórmula 1, na hora de você fazer uma curva. Eu vou falar um pouquinho também sobre o que é o DRS em si, que é esse Drag Reduction System, como ele funciona, qual é o benefício, quais são os malefícios dele, porque como eu falei algumas vezes aqui no canal, quando você ganha alguma coisa num carro, você perde outra, quase sempre é assim. Depois disso, eu vou mostrar alguns vídeos para vocês desse DRS funcionando, para vocês verem como ele é eficaz na ultrapassagem e como uma asa aberta na curva pode trazer problemas para um carro de Fórmula 1, ou para qualquer carro, né? Existem outras categorias que usam esse sistema, o DTM, por exemplo. E no final dessa aula, vai ver o mais interessante, eu vou abrir um software de CAD, o SolidWorks, e vou fazer uma análise de fluidos, um CFD, para mostrar qual é o efeito dessa asa aberta e fechada que a gente vê na Fórmula 1. O que isso significa em termos de velocidade do ar, o que isso significa em termos de downforce, de drag, qual é o efeito que isso tem na pressão aerodinâmica do carro e por aí vai. Então fiquem até o final porque essa parte vai ser bem legal, vai ser prática. Eu vou mostrar alguns resultados coloridos para vocês aí, beleza? Enfim, vamos partir para o que interessa. Vamos falar um pouquinho sobre a aerodinâmica básica. A gente tem aqui o nosso carro de Fórmula 1 e a gente sabe que toda vez que a gente pisa no pedal do acelerador, esse carro tem uma aceleração que empurra ele para frente. Infelizmente, o mundo não é perfeito e toda vez que você vai fazer um dever de física na escola, o professor fala para você, despreze a resistência do ar. Quando você tem um carro de Fórmula 1 andando a 300 km por hora, a última coisa que você pode desprezar é a resistência do ar. O ar tem um papel importantíssimo nos carros de Fórmula 1, seja para atrapalhar, seja para ajudar. Quanto maior é a velocidade do carro de Fórmula 1, maior também é a resistência que ele encontra devido ao ar. Essa força tem um nome e é conhecido como arrasto. Também tem o nome em inglês dela que é conhecido como drag. Então se eu falar drag ao invés de arrasta, que algumas vezes você não me julguem, é simplesmente porque eu estou mais acostumado a usar a palavra drag no meu dia a dia, mas em português a gente chama de arrasto. Então beleza, o arrasto é uma consequência da interação do carro de Fórmula 1, ou na verdade de qualquer coisa, com o ar. O ar ele trabalha como uma espécie de freio aerodinâmico quando qualquer coisa está tentando acelerar em relação a ele. Isso é muito ruim para o carro de Fórmula 1, porque basicamente o arrasto está fazendo o seu motor jogar força, jogar torque fora. É só uma resistência que está ali para frear o seu carro e é mais uma coisa que seu motor tem que vencer. E essa força de arrasto é uma das duas principais forças aerodinâmicas que a gente conhece. A segunda delas é o downforce. Vocês estão vendo essas setinhas azuis aí? Da mesma forma que o ar traz malefícios para a gente na forma de arrasto, ele traz benefícios na forma de downforce. Como é que isso funciona exatamente? O carro de Fórmula 1 é desenhado de forma a gerar uma diferença de pressão entre a parte de cima e a parte de baixo dele. Ou seja, quanto mais rápido esse carro está andando, maior é a pressão em cima do carro e menor é a pressão embaixo. Isso faz com que ele fique cada vez mais grudado no chão. E essa força, como eu falei para vocês, se chama downforce. Mas basicamente, o downforce empurra o seu carro contra o chão. Por que isso é bom? A gente sabe que a aderência dos pneus depende diretamente da força de contato, da força normal desses pneus com o solo. Se você tem uma coisa que está apertando o carro contra o chão, você aumenta as forças normais que os pneus estão sentindo e, consequentemente, aumenta a aderência. O que eu estou querendo dizer com isso? A uma alta velocidade, com a quantidade relevante de downforce, um carro de Fórmula 1 consegue fazer uma curva com aceleração muito maior do que na velocidade baixa ou sem o downforce. Bom, agora que vocês já viram esse monte de seta pintada, já sabem o que é arrasto, já sabem o que é downforce, por que o downforce é importante, por que o arrasto atrapalha a gente,
Vamos partir para a matemática. Como é que a gente estima essas forças? A boa notícia é que eu vou fazer a aula de hoje inteira com uma fórmula só, porque essas duas forças aerodinâmicas são calculadas de forma análoga. Se a gente pegar aqui, ó, a fórmula para calcular tanto o drag quanto o downforce é meio de A vezes ρ vezes C vezes V ao quadrado. O que significa esse monte de letra? Seguinte, A quer dizer a área frontal, ou uma área de referência que você tem para a coisa que você quer calcular, ou o downforce, ou o drag. Quando eu falo coisa, porque pode ser uma asa, pode ser alguma peça no carro, um defletor, qualquer coisa. Ρ é a densidade do fluido. Como o nosso carro de Fórmula 1 está imerso em ar, esse ρ vai ser sempre a densidade do ar, que não é constante. A gente sabe que a densidade do ar varia de acordo com a altitude, varia de acordo com a temperatura, mas para os cálculos de aerodinâmica, normalmente a gente pega um número constante e usa esse número na fórmula. A terceira letra, que é o C, é o coeficiente aerodinâmico. Esse cara é um dos caras mais importantes da fórmula junto com a velocidade. É o cara que vai te dizer qual é a capacidade de geração de drag ou de downforce que o seu objeto tem, que o seu carro, que a sua asa, por aí vai. Então esse C, quando você está calculando o downforce, é um CZ que a gente chama, ou seja, um coeficiente no eixo Z, e quando você está calculando o drag, é um coeficiente CX, ou seja, no eixo X. A última letrinha aí da equação é a velocidade. Como toda essa fórmula está no sistema internacional, a velocidade não é expressa em km por hora, mas sim em metros por segundo. A gente pode ver que essa fórmula tem uma dependência muito grande da velocidade, porque tem um quadrado ali. O que isso quer dizer? Se eu estou a 100 km por hora, eu tenho uma força lá de arrasto e um downforce, mas se eu subo a minha velocidade de 100 para 200 km por hora, ao dobrar a minha velocidade, eu quadruplico essa força, ou seja, depende do quadrado da velocidade. Se eu triplicar, eu vou multiplicar essas forças por 8 e por aí vai, ou seja, é sempre um efeito quadrado, ou seja, quanto mais alta a velocidade, mais alto ainda é o downforce, mais alto ainda é o drag. É por isso que seu carro em alta velocidade tem um consumo de combustível bem maior do que se ele tivesse uma velocidade mais baixa, 120, 100, 80 e por aí vai. Bom, resumindo isso, se a gente quiser calcular o drag, a gente vai ter que a força de resistência do ar é 1/2 da área de referência vezes a densidade do ar vezes esse Cx, que é o coeficiente de drag, vezes a velocidade ao quadrado. E se a gente quiser calcular o downforce, é a mesmíssima fórmula, a velocidade também é igual, porque é a velocidade do carro, sendo que ao invés do coeficiente de drag, eu vou ter o coeficiente downforce, que a gente vai chamar aqui de CZ. Então vamos para o próximo slide, eu vou deixar a força aerodinâmica escrita aqui para ninguém esquecer. Eu vou falar sobre outra coisa que é importantíssima também, quando a gente fala de aerodinâmica, quando a gente fala de asas principalmente, que é o ângulo de ataque. Que diabos é isso de ângulo de ataque? Seguinte, a gente tem uma asa lá, eu botei aqui uma coisa que parece mais uma asa de avião. Mas basicamente o ângulo de ataque não é o ângulo entre a asa e o chão, mas sim o ângulo entre a asa e o fluido que ela está recebendo, ou seja, no nosso caso, o ar, e no caso do avião também, né? Mas basicamente, se vocês olharem aqui, a gente tem esse chord, que é a corda do aerofólio, seja da asa do avião, seja da asa do carro, e tem essa linha aqui, ó, que segue paralela à corda, ou seja, coincidente com a corda, na verdade. Se o ar vem nessa direção aqui, a gente tem um ângulo alfa entre a sua asa e o escoamento do ar. E esse cara é o que a gente conhece como ângulo de ataque. Por que ele é tão importante assim? Quando a gente vai determinar esse coeficiente de drag, o coeficiente de downforce, que é esse C da fórmula, ele varia de acordo com o ângulo de ataque. Mais ou menos assim, eu vou mostrar aqui para vocês. A gente tem aqui o coeficiente aerodinâmico aumentando, né? E a gente tem o ângulo de ataque aumentando nesse gráfico. Se a gente começa a aumentar o ângulo de ataque, esse coeficiente aerodinâmico vai aumentando também. O que isso quer dizer? Quando eu estou com a minha asa fechada, com um ângulo grande de ataque em relação ao ar, eu tenho muito downforce, ou seja, essa curva está aqui em cima. Quando eu estou com ela aberta, ou seja, paralela ao ar, o ângulo de ataque quase nulo, eu tenho downforce quase nulo também. Então, esse coeficiente aerodinâmico é muito dependente do ângulo de ataque. No caso dos aviões, se você aumenta muito esse ângulo de ataque, você entra num processo que a gente chama de stall, que o aerofólio entra nessa descente da curva aqui e a sua asa passa a perder o efeito. Isso poderia acontecer com o carro de Fórmula 1 também, se a gente colocasse um ângulo de ataque muito acima da região de operação dele. Mais uma vez, por que eu estou falando dessa coisa de ângulo de ataque? Justamente porque é o princípio de funcionamento do DRS. O funcionamento, quando você vê a asa abrindo e fechando lá, nada mais é do que você variar o ângulo de ataque da sua asa em relação ao fluido. E aí você vai mexer com essa relação aí de drag e de downforce. Bom, agora que vocês já tiveram uma palhinha sobre aerodinâmica básica e já falei um pouco sobre como o DRS funciona, vamos mergulhar um pouquinho mais nessa área aí. O que é o DRS? Como eu falei para vocês, é um dispositivo ativo, ou seja, tem um motor ali elétrico que puxa e empurra a asa, que varia o ângulo de ataque da asa traseira. Qual o resultado disso? Quando você ativa o DRS, você abre a asa
e o ângulo de ataque é menor. Com esse ângulo de ataque menor, você diminui o arrasto, ou seja, existe uma resistência muito menor do ar em relação ao seu carro, e isso faz com que você consiga acelerar muito mais rápido. Em compensação, você diminui o downforce também, ou seja, numa curva onde você precisaria de uma aderência lateral maior, você não vai ter ela porque você está com a traseira do carro com a asa aberta, ou seja, vai ter uma tendência muito alta de você descolar a traseira numa curva um pouco mais difícil. Então essas são as duas maiores consequências do uso do DRS. Você tem a sua velocidade em reta aumentada, porém você tem uma redução drástica da aderência na curva. Dito isso, toda a teoria de downforce e aerodinâmica e asa móvel que eu queria passar para vocês eu já passei. Vamos dar uma olhadinha em dois vídeos que eu separei. O primeiro deles é do Verstappen e do Leclerc no Grande Prêmio da Áustria. O Verstappen está atrás do Leclerc e ele abre a asa para fazer a ultrapassagem. Vocês estão vendo aqui ó, que a asa está fechada, você viu o símbolo da Aston Martin. E quando eu der o play no vídeo, vocês vão ver a asa abrindo, ele chegando muito perto do Leclerc e fazendo a ultrapassagem. Um pouco questionável, até diria, mas graças ao DRS ele conseguiu fazer essa aproximação e a ultrapassagem em cima do Leclerc. Vamos dar uma olhada. Knows what's coming towards turn 3. Is he going to go inside or outside? Which way is Verstappen going to go here? DRS wide open, gaining on the Ferrari. Switches early Verstappen, late braking. Leclerc this time might just have to give way as he goes off the track. And when he comes back on, Max Verstappen has just... Bom, acho que esse vídeo ilustra mais ou menos o efeito que o DRS tem no carro. A Red Bull, nesse ano aí de 2019, tinha menos motor que a Ferrari. O Verstappen abriu a asa, chegou muito perto do Leclerc na curva, o que com a asa fechada seria algo praticamente impossível de fazer naquela retinha curta. Ele conseguiu chegar, dividir a freada e passar. Bom, agora vamos passar para o próximo vídeo. A situação aqui é o seguinte, teste em Barcelona, a gente sabe que tem aquela retona enorme. O Ricardo vem com a Renault dele, também para abrir o DRS na reta. Se vocês repararem, essa linha aqui que marca o ponto de abertura do DRS, quando ele passar nessa linha, vocês vão ver que a asa dele vai abrir, e no final dessa reta, algum problema vai acontecer com o DRS e essa parte de cima da asa dele vai ser ejetada, ele vai quebrar a asa. E aí vocês vão ver exatamente o que acontece quando você faz uma curva com menos downforce do que você deveria. Muita gente vai alegar o seguinte, Rafael, esse vídeo aí é um pouco de enganação, porque não foi o DRS que ficou aberto, foi a asa que quebrou, ou seja, a asa foi detonada. É o seguinte, óbvio que sem aquela parte de cima ele tem menos downforce ainda, mas não é muito menos do que ele teria com o DRS aberto. Então, se ele não tivesse com a asa quebrada, se ele tivesse feito a mesma curva com o DRS aberto, o resultado seria muito parecido com esse. Ele não ia ter carga no eixo traseiro e acabar perdendo a traseira e saindo na curva também. Bom, agora que vocês já se divertiram, já viram videozinhos, eu vou explicar para vocês mais ou menos o que eu vou fazer nessa simulação. Por quê? CFD é uma coisa muito complicada, cara. É uma teoria extensa demais. Eu não sou especialista em CFD. Para fazer simulações, eu consultei um amigo meu que é doutor em aerodinâmica, ou seja, uma pessoa que sabe o que está fazendo, para eu poder fazer uma coisa que tem uma lógica mínima para mostrar para vocês. Então, o que eu preparei para essa simulação? Um modelo de asa simplificado que eu vou trabalhar no SolidWorks. Eu fiz basicamente duas peças, um aerofólio e um endplate, que vocês vão ver depois. E depois, com essas duas peças, eu fiz uma montagem lá, usando duas de cada uma, ou seja, 4 peças no final, onde eu tenho essa asa com 2 endplates, vocês vão ver mais ou menos como é que é no SolidWorks, uma asa embaixo e uma asa em cima, que é que vai variar com o nosso DRS. Quando eu mostrar o desenho, vocês vão entender isso melhor. Mas, basicamente, por que eu tenho esse modelo simplificado? Porque eu quero ver alguns resultados. E os meus objetivos para essa simulação são o seguinte. Eu quero ver como é que é o fluxo de ar nessa asa, como é que o ar se comporta, como é que é a velocidade do ar, qual é o caminho que ele faz quando passa nessa asa e quando ele sai da asa também, que a gente chama de esteira. A segunda coisa que eu vou querer ver é o seguinte, como é que está a distribuição de pressão na asa, porque essa pressão na asa, cada pontinho de pressão dela vai ser somada depois para contribuir com o meu downforce. E aí sim, com esses dados que eu tenho sobre fluxo de ar, sobre distribuição de pressão, eu vou pedir para o programa calcular o downforce e o drag que essa asa está gerando, não é o carro todo, é somente essa asa. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai comparar os resultados com a asa fechada e com a asa aberta, seja, com e sem o DRS ativado. Beleza? Então vamos dar um pulinho no SolidWorks agora. Então galera, para quem não sabe, esse é o SolidWorks.
Ele é um programa de modelagem, né, de CAD, que também tem alguns módulos de simulação de elementos finitos nele. Então você pode calcular esforços, calcular drag nessas simulações aerodinâmicas e por aí vai. Tem um monte de coisa que você pode fazer aí. Não vou ficar fazendo propaganda do programa que eles não estão me pagando. Mas enfim, como eu falei para vocês, tem duas peças aqui. A primeira é esse endplate que eu desenhei, tem de um lado e do outro. E a segunda peça é esse perfil de asa aqui, que eu botei em cima e embaixo. Vai funcionar igualzinho a asa da Fórmula 1. Embaixo a gente tem uma asa fixa, e em cima a gente tem a parte que é móvel. Como é que eu tenho a referência de asa fechada e asa aberta? Se vocês verem aqui, ó, tem dois furos aqui, onde a asa de baixo está presa, vocês verem esse contorno laranja, e tem dois furos aqui onde a asa de cima está presa. Eu vou girar um pouquinho, que aí dá para ver melhor. Tem um furo de baixo e um furo de cima, que a asa de cima está presa. Além disso, tem um terceiro furo aqui, que é o cara que eu vou simular lá a posição da nossa asa com o DRS aberto. Só fazer uma sessão aqui rapidinho para vocês verem mais ou menos como é que essas asas estão dispostas. Ó. Ops. Vendo? Uma em cima da outra, com ângulos de ataque a princípio diferentes. Então vamos voltar aqui. E aí eu vou iniciar uma simulação aerodinâmica. Como é que eu faço isso? Eu abro esse suplemento aqui, que é o Flow. E ele já tem todo um passo a passo aqui que me ajuda. Esse programa não é um software completo de simulação, existem softwares muito melhores do que esse daqui. Mas para a aplicação que eu quero, só para mostrar para vocês esse lance de downforce, de drag, até pelo fato de eu não ser um especialista no assunto, esse software atende muito bem o que a gente precisa. Então vamos lá, a gente dá um next aqui. Aqui ele vai dizer qual sistema que você quer usar, eu quero usar o sistema internacional, porém eu vou fazer uma pequena alteraçãozinha aqui. Na velocidade, ao invés de metros por segundo, eu vou botar quilômetros por hora. Aí você já vê que tem aqui, ó, SI unit equals to 3.6. Ou seja, como eu falei para vocês, naquela fórmula lá de aerodinâmica, a gente precisa colocar a velocidade em metros por segundo. Eu estou colocando aqui uma conversão de metros por segundo para quilômetros por hora, para na hora que eu for iniciar a simulação eu poder mostrar para vocês o valor em quilômetros por hora, para vocês não precisarem ficar fazendo conta depois, beleza? Mas a fórmula em si é com metros por segundo. Vamos lá para a próxima tela. Aqui ele me pergunta que tipo de simulação que eu quero fazer. Quero fazer uma simulação de escoamento externo. Se eu estivesse usando um tubo, seria um interno. Aqui eu vou excluir coisas que vão tornar minha simulação mais lenta e que eu não preciso para o nível de precisão que eu estou querendo. O meu eixo de referência, ou seja, aonde a velocidade vai se referenciar, o eixo X. Se vocês olharem aqui, ó, o X aqui é justamente o cara que está apontando para a asa, ou seja, eu quero uma velocidade frontal em relação à asa. Então deixa o X aí. Aqui eu tenho que setar qual é o meu ambiente, o que eu quero analisar. Eu quero analisar essa asa recebendo um fluxo de ar. Então eu adiciono o ar aqui, passo, isso daqui eu não preciso mexer também, são propriedades termodinâmicas, não me interessa. E aqui eu vou definir as condições do meu sistema. A pressão, que aqui está a pressão atmosférica, a temperatura do ambiente, que essas coisas eu falei para vocês que vão alterar a densidade do ar. E aqui eu vou colocar minha velocidade. Eu vou simular o carro andando a 300 km por hora. Ops. Pronto. Que é mais ou menos a velocidade que o Fórmula 1 chega no final da reta. Vamos para a próxima janela aqui. Nesse ponto é onde eu vou definir o quão fino vai ser a minha malha. A malha, para quem não está acostumado com simulações, com engenharia, quando você vai fazer uma simulação dessa, que vai calcular uma força, você divide a sua peça em milhões de micropedaços e no final das contas a força vai ser a soma da pressão, ou seja, a integral da pressão em cada um desses micropedaços aí. Então, quanto maior esse número que eu botar aqui, mais micropedaços eu vou ter e mais precisão eu vou ter quando eu for calcular minha força ou quando eu for observar o comportamento da pressão. Então, eu vou colocar uma malha mais fina aqui, a partir do conceito dele, que vai de 1 a 8, vamos colocar um 6 e vamos finalizar. Existe uma coisa na dinâmica de fluidos que a gente chama de volume computacional. O que é isso? Eu simulo a minha asa num lugar que é como se fosse uma caixa de ar, ou seja, eu vou analisar o comportamento do ar nessa caixa. O que é importante para esse caso aqui? Eu vou colocar uma vista perpendicular a esse plano aqui, para a gente ver. O que vem na frente da asa não me interessa muito, então eu posso botar um volume menor. O que sai da asa é importante, e aí eu conversei com esses especialistas em aerodinâmica, que são caras que fazem isso todo dia. Eles me disseram que é interessante você ter um comprimento de 100 cordas da sua asa, ou seja, no meu caso, essa asa aqui tem mais ou menos 30 centímetros de corda. Então eu vou precisar de 30 metros de domínio computacional para trás. E em cima e embaixo eu também não preciso de muita coisa, porque não me interessa muito o que acontece em cima e embaixo. Então vou deixar bem reduzido aqui. Por que é importante você determinar esse volume computacional? Quanto maior a sua caixa de ar,
mais tempo você vai demorar para calcular esse resultado do ar, que você vai ter que fazer ele escoar por um espaço muito maior. Então vamos deixar aqui o que os especialistas recomendaram, beleza? E aqui, quais são os meus objetivos? Eu vou querer a força em X, só que não a normal, a força de verdade aqui, que a força em X nada mais é do que o meu drag, e eu vou querer a força em Z, que é o meu downforce, a minha pressão aerodinâmica lá. Então vamos dar um OK aqui. Tudo pronto para a simulação começar. Eu vou dar Run. Antes disso eu vou salvar aqui, né, que não custa nada. Vou rodar minha simulação. É o seguinte, esse negócio pode demorar bastante tempo, coisa de horas. Então eu vou pausar o vídeo agora e voltar depois quando tiver com a simulação pronta. Só para voltar aqui, que eu não falei no começo do vídeo, se a gente analisar a asa, ela está na primeira posição, que ou seja, a posição normal, sem DRS, asa fechada. Vocês podem ver aqui que ela está para baixo. Então eu vou pausar o vídeo aqui, quando o cálculo estiver pronto eu volto para mostrar algumas coisas para vocês. Bom galera, estamos de volta. A simulação aqui terminou, vocês podem ver, ó, Solvers Finished, não preciso mais disso daqui. E agora eu tenho alguns resultados aqui que eu já deixei preparados para você enquanto estava calculando. O primeiro deles é o seguinte, eu vou fazer uma animação, eu vou esconder essa placa aqui, para vocês verem de novo as asas, que é o mais importante. Eu vou pedir para ele me mostrar qual é a trajetória do fluxo de ar nessas asas. A gente tem a velocidade aqui em quilômetros por hora, desculpa. E agora eu vou girar um pouquinho e mostrar para você o seguinte, olha que legal. A gente consegue ver exatamente como que o fluxo de ar passa por esses dois perfis. A gente tem os perfis aqui, ó. Parte do ar passa por cima, parte do ar passa por baixo. Vocês veem que por baixo o ar está indo um pouquinho mais rápido que de cima. A gente tem uma escala aqui, ó, que mede de 0 até quase 500 km por hora. Mas enfim, a gente vê que embaixo ele está mais amarelado, ou seja, um pouco mais rápido. E aqui em cima ele está mais esverdeado, mais azulado, ou seja, ele está mais lento. Legal, bastante coisa colorida, mas vamos ao que interessa pra gente. Vou voltar com a minha peça lá, como estava, e vou mostrar a distribuição de pressão na asa, que é esse Surface Plot aqui. Dou um show, ele vai preparar. Eu não quero velocidade, eu quero pressão. Beleza, agora ele calculou. Essa é a parte mais interessante dessa primeira simulação. Se a gente olha aqui, ó, a pressão ela varia, né, entre 88.000 Pascal e 105.000 Pascal. E a gente tem essa escala de cor novamente. Quanto mais vermelho, maior é a pressão, e quanto mais azul, menor a pressão. Então a gente tem a parte de cima, ó, ela está bem vermelha, com as pontinhas em verde, amarelo, ou seja, uma pressão relativamente alta em cima. Se a gente olha a parte de baixo da asa, olha só, ela está azul barra verde embaixo. Deixa eu girar aqui para vocês verem melhor. Ó, ela está azul e um pouco verde, um pouco amarelo. Quer dizer o quê? A pressão em cima é muito maior do que a pressão embaixo. Como deveria ser, para isso que uma asa de Fórmula 1 é pensada. Agora que a gente já fez a simulação, viu um monte de coisa colorida, bonitinha, eu vou mostrar para vocês o que realmente a gente queria saber, que é o quanto de downforce e o quanto de drag que a gente está gerando. Então, se eu abrir aqui, ó, show, a gente tem que essa asa, nessa posição, está me gerando uma força de 632 newtons em Y, ou seja, a resistência aerodinâmica é de 632 newtons e uma força em Z de menos 1946, ou seja, tem quase 2.000 newtons de downforce aqui. Ela está menos porque se o Z está apontando para cima, o downforce tem que apontar para baixo. Eu vou desfazer esse negócio todo aqui e mudar a posição da asa para vocês verem. Então beleza, voltei aqui tudo no meu esquema e agora eu vou mudar a posição da asa. Lembra que eu falei para vocês daqueles furos de alinhamento? Então, é ele mesmo que eu vou usar para mexer a minha asa para cima. Isso daqui é como se o DRS estivesse aberto. Estou dizendo para o programa que agora vai ficar fixo nessa posição. Eu vou fazer toda aquela simulação de novo e vou mostrar o resultado para vocês. Bom, galera, a simulação rodou para essa asa aberta aí e agora a gente vai dar uma olhada nos resultados. Eu vou de novo ativar essa Surface Plot aqui e ver o que ele diz para a gente. Vamos lá. Vocês lembram que aqui em cima estava bem vermelho e agora já está mais amarelado. Ou seja, eu estou na mesma escala aqui, de 88 a 105, ou seja, a cor que significa alguma coisa aqui significa a mesma coisa na outra simulação. E a gente vê que aquela mancha vermelha sumiu da parte de baixo, ou seja, a pressão em cima diminuiu. Se a gente olhar embaixo, a gente vê que a pressão embaixo continua mais ou menos a mesma coisa. Ele fica meio verde, meio amarelado. O que isso significa? Significa que a gente tem uma diferença de pressão muito menor entre a parte de cima e a parte de baixo da asa. O que isso quer dizer? Que a gente vai ter uma geração de downforce muito menor também por causa disso.
Em consequência, a gente também espera que o drag seja reduzido. Vamos dar uma olhada, ver se isso daí aconteceu? Vou vir aqui no meu GoPlot. Ups. E pedir para ele me mostrar os valores aqui. Vamos lá. Força em X, 218 Newton. Para quem lembra da primeira simulação, deu 632, se eu não me engano. Se a gente fizer uma conta rápida aqui, são 632 dividido por 218. A força de arrasto em relação ao primeiro experimento caiu quase 3 vezes, caiu 2,89 vezes. E o downforce, a gente lembra que estava em 1900 e pouco, quase 2000, vamos botar aí 2000, e agora ele está em 769. Ou seja, o downforce caiu mais ou menos 2,6 vezes. Qual a informação prática que a gente traz disso? Com a minha asa fechada, eu tenho mais ou menos 2 kN de downforce e mais ou menos 600 N de drag. É bom para quando eu estiver na curva, eu ter essa pressão e fazer a curva com aceleração maior, ou com uma velocidade de contorno maior no caso. Nessa situação agora eu tenho 218 N de arrasto, ou seja, eu vou acelerar muito mais rápido, porque a força que está me freando da aerodinâmica é quase 3 vezes menor. Em compensação, o meu downforce caiu de quase 2000 para 769, ou seja, eu não vou conseguir fazer praticamente curva nenhuma na velocidade que eu fazia antes. Bom, galera, essa foi a aula de hoje sobre aerodinâmica. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem aí nos comentários se tiverem sugestões, críticas ou qualquer coisa. É só deixar aí no comentário que eu vou responder vocês, beleza? Um abraço e até semana que vem.